Olá, olá, super quinta-feira para você, hoje dia 14 de maio de 2020, uma super quinta-feira, agora são 11 horas, cadê o horário para mim aí? Deixa eu ver o horário, 11 horas em ponto na nossa querida capital, 11h01 agora, você vê aí que hoje o dia amanheceu chuvoso, uma pequena garoa no início da manhã, depois apertou um pouquinho, nós temos inclusive imagens, né, feitas hoje pela manhã, aqui em frente à TV+, aqui na Avenida do CPA, você vê que o trânsito aí era um trânsito pesado para aquele início de manhã, porém com bem molhado, né? Então, você que vai passar aí pelas avenidas da cidade, você que vai sair hoje, todo cuidado é pouco, até porque com chuva não se brinca, então diminua a velocidade, tenha um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tranquilidade, porque é aquela história, né? Tem que se ter muito cuidado nesse período. Nós temos imagens da CEMOB, tem como olhar agora como está nesse momento o trânsito em nossa cidade. Vamos dar uma olhadinha, porque agora há pouco deu uma maneirada, né? Deu uma maneiradinha aí a chuva. E olha, nesse momento você vê imagens da CEMOB, você vê que deu uma maneirada, porém a pista está molhada, deve permanecer assim durante todo o dia de hoje e você deve ter todo o cuidado do mundo. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a indústria mato-grossense em tempos de coronavírus, como é que a indústria está trabalhando. Havia um decreto que diminuía o horário de atendimento, de funcionamento da indústria. Esse decreto foi revogado, um novo decreto foi publicado. Hoje as indústrias estão trabalhando 12 horas por dia. Será que isso é o suficiente para que a economia de Mato Grosso não pare? Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Mauro Sérgio dos Santos, que é superintendente da Fiente, já está por aqui, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Hoje também vamos saber como fica o funcionamento da Assembleia Legislativa com o caso aí do deputado Paulo Araújo, que foi confirmado com coronavírus. Daqui a pouquinho, inclusive, nós temos um testemunho, um depoimento dele, que mandou via WhatsApp. Ele está em casa, está isolado em casa. Nos próximos dias deve permanecer dessa maneira, em tratamento em casa. E vamos torcer pelo pronto restabelecimento do deputado Paulinho. Também o Caio Dias, daqui a pouco, direto lá da Assembleia, vai falar para a gente como é que vai ficar esse funcionamento, né? O Caio já está lá na Assembleia, daqui a pouquinho vai falar com a gente. E vamos falar hoje uma entrevista ao vivo, via remoto aí, com o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, o Carlos Lula, que prontamente atendeu a nossa equipe e daqui a pouquinho vai falar para a gente como é que está a situação lá no Maranhão, o estado que tem sofrido muito com o coronavírus. Sofrido muito mesmo. Então agora são 11 horas 3 minutos, está aí ele, secretário, daqui a pouquinho a gente conversa, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui na TV+, a TV Cultura de Cuiabá, e é importante as informações que o senhor irá repassar aqui para a gente, aqui para o nosso estado, que tem também visto crescer substancialmente o número de casos de coronavírus em nosso estado, aqui no estado do Mato Grosso. Vamos ver o nosso site? Vamos dar uma olhadinha no site tvmaisnews.com.br para ver quais são as notícias de hoje. Está aí, portanto, Secretaria reconhece mais 2 óbitos e o número de mortes por coronavírus chega a 23 em Mato Grosso. São 23 mortes já aqui em nosso estado. O Ministério Público denuncia o presidente da Câmara por falsidade ideológica eleitoral, omissão de gastos. Mato Grosso tem o 3º pior nível de isolamento do Brasil. Engraçado, né? A gente está com um nível de isolamento lá embaixo e ainda assim estamos conseguindo, né, ter esses números também baixos, né, Geisiane Lemes? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o nosso programa. Eu estava olhando aqui os números do Maranhão, né, comparados com os números do Maranhão. Mato Grosso está bem aquém, né? Mato Graças Grosso, a Deus. Isso, Mato Grosso ele está abaixo, bem abaixo dos números que estão sendo registrados aí em outros estados aqui do Brasil. Só que também não é um motivo, Luiz, para a gente ficar, né, relaxado. É um motivo para a gente ficar em alerta e continuar permanecendo fazendo as nossas medidas de prevenção. Alerta total agora. Alerta, né? Total. Inclusive, somente hoje, quinta-feira, foi registrado 2 óbitos no estado de Mato Grosso. Então, Mato Grosso já tem 21 casos de mortes por Covid-19. Essas duas pessoas, Luiz, uma foi em Várzea Grande, que é um assessor parlamentar de um vereador de Várzea Grande,
Conforme a assessoria dos recursos humanos da Câmara Municipal de Várzea Grande, ele já estava em serviço de teletrabalho, ele não teve contato com outros colegas de trabalho nas últimas semanas e mesmo assim a Câmara Municipal suspendeu as atividades por 48 horas para fazer o processo de limpeza, de desinfecção do local. E ainda nessa manhã foi registrada a morte de uma idosa de 77 anos de Lucas do Rio Verde. Ela já estava internada no hospital da cidade desde o dia 11 de maio e ela foi, na madrugada de quarta-feira, transferida para a UTI de Sinop, mas infelizmente ela veio a falecer. Então, Mato Grosso continua registrando morte por Covid-19, é mais um motivo para quem puder ficar em casa e a gente continuar com as medidas de proteção, Luiz. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo do deputado Paulo Araújo, que ele mandou para a nossa equipe aqui da TV Mais, falando sobre, após a confirmação do Covid-19, né, que ele foi testado positivo ontem, foi anunciado, e como que ele está fazendo como que ele está dentro de casa, né, fazendo esse isolamento. Então, Luiz, com isso, Mato Grosso hoje ele tem 673 casos confirmados. Você está acompanhando todos os dias. Nós estamos mostrando aqui para os telespectadores, o número está crescendo muito rápido, né, Luiz? Agora, Gesiane, eu vou pedir para que você acompanhe a entrevista com o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Carlos Lula. Vamos chamá-lo já. O secretário, com certeza, tem muitas atividades, parou o que estava aí organizando no seu estado para participar dessa entrevista. Secretário, são 11 horas 7 minutos. Vamos ao Maranhão conversar com o secretário Carlos Lula. Secretário, primeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Quero agradecer de fato. E o senhor viu aí os números do estado de Mato Grosso. O que aconteceu aí no Maranhão, que hoje vocês têm aí 9.801 casos confirmados e 470 mortes. O que aconteceu que esse número cresceu tanto? Tudo bem, bom dia. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de poder estar falando ao Mato Grosso. E, infelizmente, o Brasil ele é um território de muitas desigualdades. E a gente está sofrendo aqui no Maranhão esse cenário perverso de desigualdade. Ontem, o IBGE divulgou um mapa que nos ajuda, que não é um mapa de saúde pública, mas nos ajuda a compreender a razão e a dimensão de o norte e o nordeste do país estarem tão afetados em relação à doença. A gente com certeza deve passar dos 10 mil casos no dia de hoje. Quando a gente olha Mato Grosso, a gente olha com um pontinho de inveja. Óbvio que a gente não pode relaxar as medidas, mas ter 600 casos e ter uma letalidade de 3% é um número surpreendente e um número que se deve aplaudir. A gente não pode relaxar nessa medida. Aqui no Maranhão, a gente já passou desse número de casos por dia. E o número de óbitos que a gente tem no Mato Grosso, a gente já chegou a esse óbito aqui por dia. Mas a gente olha, por exemplo, os territórios vizinhos, como o estado do Pará, já chegou a ter mais de 100 óbitos por dia em razão da doença. Então, são números alarmantes, números preocupantes, mas que nos revelam a intensa desigualdade do país. Veja só, a gente tem, Maranhão e Pará, uma relação muito desigual de médico por habitante, são as piores do país, de enfermeiro por habitante, são as piores do país. E a gente tem um dado que ontem muito me chamou a atenção do IBGE, que é o maior número de residências com mais de 3 pessoas morando juntos. Então, o que aconteceu foi que enquanto a gente estava na classe média e classe média alta, a gente conseguiu conter a doença, mas no momento em que a doença chegou às cidades mais pobres, aos bairros mais pobres, a gente teria uma imensa dificuldade, porque para essas pessoas o isolamento social é muito difícil de acontecer, porque são 6, 7, 8 pessoas morando em 1 ou 2 cômodos. São pessoas que dependem, sobretudo, do trabalho informal, então elas não têm como ficar em casa, porque isso significaria matá-las de fome. Então, para essas pessoas é muito difícil falar de isolamento social, e a doença acaba tendo seu campo perfeito para disseminação, e foi o que aconteceu. Quando a doença chegou nos bairros periféricos da capital do Maranhão e do Pará, ela se alastrou muito velozmente, e acaba a gente tendo esse cenário de extrema dificuldade que a gente está passando. Já enfrentamos um lockdown na capital do estado, exatamente para tentar conter a doença.
Eu quero mandar um abraço ao secretário Gilberto, eu sempre converso com ele todos os dias, e olho a ocupação de leitos de UTI, e não queiram viver o que a gente viveu algumas semanas atrás, quando chegou a ter, durante 2 dias, 100% da ocupação dos leitos de UTI da rede pública do Estado. Está a economia nesse momento do Estado do Maranhão? A economia está vivendo um momento muito difícil. Por quê? Porque a gente praticamente teve de paralisar toda a atividade econômica, sob pena da gente ter o genocídio, da gente ter um número de óbitos maior do que a gente já tem, já são 470 na noite de ontem, hoje a gente já deve estar aí próximo dos 500 óbitos, um número terrível, e a gente paralisou a atividade econômica de modo que, inclusive, as receitas do Estado sofreram muito. A matriz econômica do Maranhão, ela depende muito da atividade estatal, da atividade do governo, que teve de paralisar boa parte nesse momento, e a gente é o país, o Estado no Brasil, que mais detém a quantidade de trabalhadores informais. E o trabalho informal, nesse momento, ele sofre um revés também, porque as pessoas não estão nas ruas. A gente, e aí ao contrário do Mato Grosso, é um dos estados, nas últimas semanas, que mais tem conseguido fazer o isolamento social. 57%, 58%. Eu tenho visto aí no Mato Grosso a um percentual, às vezes, até abaixo de 40%, ou algo em torno disso. Então, a gente tem conseguido fazer mais, mas porque também descontrolamos no início. Logo nas primeiras semanas, a partir do mês de março e abril, a gente teve extrema dificuldade da sociedade em acreditar que a doença poderia causar uma contaminação desse porte. E, com isso, a gente acabou tendo uma disseminação completa, a gente teve logo o avanço acelerado, a gente acabou perdendo o fio da meada, não conseguiu mais fazer a vigilância, porque a gente não sabia mais de onde vinha a doença. E, com isso, a gente acabou chegando a um número. Então, o Brasil tem, infelizmente, esse mapa. Quanto mais desigual, quanto mais pobre o território, mais a doença conseguiu se alastrar. O presidente Jair Bolsonaro tem criticado aí a postura de alguns governadores e prefeitos que têm falado em lockdown, em fechamento. Ele tem priorizado, parece que em alguns momentos do discurso, a parte da economia. Como é que o senhor vê a postura hoje do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso? A gente lamenta tanto a postura do presidente Jair Bolsonaro quanto a postura do Ministério da Saúde. O que a gente tem pedido, inclusive em reuniões com o Ministério, é que a gente entrou separado nessa confusão. A gente fez isolamento social, cada estado por si, e a gente precisa de um caminho. O caminho de retomada do crescimento econômico, o caminho de retomada da economia no Brasil é um caminho que todo mundo quer, só que a gente tem que fazer isso com segurança. A gente não pode simplesmente dizer assim, não, tudo bem, morrerem 100 mil brasileiros. Faz parte. Não, a gente acha que não faz parte. Enquanto a gente puder evitar óbito, enquanto a gente puder evitar transtorno de pessoas perderem vidas, famílias perderem seus entes, que serão sempre o amor de alguém, a gente quer que isso aconteça. A gente tem de poupar a vida e tentar sinalizar um caminho para a economia. Esse caminho a gente quer caminhar junto. E não dá para a gente o tempo todo ficar nessa guerra. O Brasil não tem mais paciência para isso. A gente não tem condição de, nesse momento, estar vivendo um debate eleitoral, um debate de antecipação da eleição de 2022. Não é momento para isso. O que a gente quer agora é saúde, economia, a gente poder traçar um caminho seguro de sair dessa confusão. Um caminho seguro para a gente. Olha, a gente testou em massa, a gente conseguiu resolver a saúde pública, conseguimos manter leitos em hospitais públicos e privados que darão conta de conter a doença, e aí a gente pode reabrir paulatinamente para voltar ao normal. Todo mundo quer voltar ao normal. Todo mundo quer voltar à sua vida. Então, assim, não existe esse antagonismo que é o tempo todo falado, ou o tempo todo brandido, quase com ódio, todos os dias pelo presidente. A gente não tem uma postura, a gente não está fazendo lockdown porque a gente quer. É uma medida dificílima que afeta a vida de milhares de pessoas. Todos os dias eu fico, antes de dormir, pensando se a medida que a gente tomou é certa ou não, se é correta ou não, avaliando as consequências dela. A gente já pôde notar que diminuiu bastante a curva na capital, diminuiu a porta de entrada das nossas unidades. Então, por hora, o lockdown me parece ter dado resultado.
mas uma medida do ponto de vista econômico gravíssimo, que a gente não quer tomar e nem a sociedade aguenta mais tanto tempo de isolamento. A gente quer já poder pensar num plano de saída disso, mas para pensar num plano de saída disso, é momento de união e não de confusão. Algumas imagens aqui, secretário, enquanto o senhor estava falando, de um trabalho da Polícia Militar, com barreiras ali. Que trabalho é esse que vocês estão realizando aí? Esse trabalho é para a garantia do decreto, para demonstrar de fato que são as pessoas em serviço essencial que estão circulando pela cidade. Nos últimos dias também instituímos um rodízio, veículos com placas ímpares em dias ímpares e veículos com placas terminadas em número par, rodando nos dias pares. A gente diminuiu em 85% o transporte em meio rodoviário e também tivemos uma diminuição do transporte por meio de carros, de modo que a gente aumentou o isolamento social nesses dias, exatamente com essas barreiras. Tem muitas pessoas, vocês estão vendo aí, que são paradas nas barreiras, não estão fazendo serviço essencial, não estão em deslocamento para supermercado, para farmácia, ou são servidores da saúde. Essas pessoas estão sendo paradas na barreira, estão sendo multadas, porque o nosso objetivo durante o lockdown é exatamente manter o isolamento social aí por volta de 70% pelo menos, e com isso diminuir a curva de contágio da doença. O fogo continua até quando? O lockdown ele continua até o dia de domingo. A gente vai ter uma reunião para avaliação hoje, mas a princípio a gente permanece no dia de domingo. Hoje é o 10º dia, a gente completaria, portanto, 13 dias dessa medida de isolamento social mais drástico, mais severo. A gente acredita que ele vai dar resultado, sim. A gente vai poder medir isso daqui a 1 ou 2 semanas, mas com certeza é uma medida que vai dar resultado, porque a gente diminuiu bastante a disseminação da doença, porque diminuiu a circulação de pessoas. Secretário Carlos Lula, muito obrigado pela sua participação. Torcemos aí pelo estado do Maranhão, que vocês consigam dar a volta por cima, reverter essa curva, né, de contaminação aí pelo vírus do coronavírus, e que o senhor em breve possa retornar aqui com boas notícias, que a gente possa falar de vitória, falar de coisas boas para o estado do Maranhão e para o Brasil. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, tenho certeza, eu tenho dito, vamos vencer. Com certeza. Conversamos aqui com o secretário Carlos Lula, ele é secretário de Saúde do Estado do Maranhão. Mandou um abraço aí para o secretário aqui, para o Gilberto, aqui de Mato Grosso, que está já convocado, né, para vir ao programa, viu, secretário Gilberto? Para o senhor vir ao programa aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as ações aqui de Mato Grosso que está hoje só perde em número de casos para o estado do Mato Grosso do Sul. Estamos em segundo lugar com o menor índice de número de casos. Geisiane, nacionalmente, como é que estão os números? Deixa eu passar primeiro para você aqui o número de Cuiabá, Luiz. Números de Cuiabá, vamos de Cuiabá está 227 casos confirmados, que são residentes do município, e 56 que não são de Cuiabá, mais os que estão sendo atendidos na capital. Destes, 120 já estão recuperados da doença e houve 2 óbitos de residentes e 3 não residentes. Na rede hospitalar existem 41 pacientes confirmados com Covid-19. Do Brasil, eu vou fazer uma atualização aqui, porque o Ministério da Saúde, ele está atualizando os dados diariamente, Luiz, e esse número a gente percebeu que está mudando muito assim, acelerado, inclusive aqui em Mato Grosso. Só um minutinho que eu vou olhar aqui. Mato Grosso são 23 mortes, né, já? Isso, 23 óbitos, 673 casos confirmados. E se a gente olhar ali no sistema, ainda não atualizou, né? Não, ainda não atualizou. Cadê? Mostra o sistema para nós de Mato Grosso. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou no início da manhã. O sistema do painel da saúde aqui. Uhum. Eles divulgaram no site, né, do governo do estado, esses 2 óbitos que foram registrados no início da manhã. Como o balanço do boletim eles divulgam no final da tarde, que é às 5 horas da tarde, então provavelmente esse painel deve ser atualizado a partir das 17 horas de hoje. No Brasil, Luiz, são 188.974 casos confirmados de coronavírus e são 78.424 casos recuperados.
São pessoas que tiveram tiveram o caso confirmado e foi recuperado. Agora, Luiz, tem 13 mil óbitos? Isso, 13.149 óbitos. E o número de investigação são as pessoas que constataram algum dos sintomas do Covid, então estão aguardando a confirmação do exame. São 2.050 óbitos que estão em investigação no Brasil. Tá alto o número, né, Luiz? Dá um aperto no coração aqui, saber que 13.149 famílias, neste momento, vivem o luto da perda de alguém querido. Aliás, eu tenho um carinho muito grande pelo deputado Paulo Araújo, e quando fiquei sabendo porque ele é um profissional que atua na área da saúde já há muito tempo. Foi da Comissão de Saúde da Assembleia, tem um trabalho muito bacana nesse setor. E aí o deputado está confirmado com coronavírus. Ele mandou um vídeo, mandou um vírus não, né? Mandou um vídeo para a gente, falando um pouquinho sobre essa questão do corona. Vamos soltar o vídeo do Paulinho e a gente volta ainda falando sobre esse tema aqui no estúdio. Alô, galera do meu querido estado de Mato Grosso, quero mandar aí um recado extremamente importante para todos vocês. Gente, o Covid é extremamente preocupante. Para aqueles que não acreditam que existe o Covid, eu sou exemplo disso. Tive meu teste confirmado para o Covid, venho apresentando sintomas leves da doença, por isso eu peço a todos vocês, é coisa séria. Quem puder ficar isolado, praticar o isolamento social, faça, porque o corona chegou, ele está ao nosso redor, a gente já não sabe mais de onde que vem a contaminação, né? Então é extremamente importante que a população se conscientize e siga as normas de segurança que estão sendo amplamente divulgadas nos meios de comunicação. O isolamento social, o uso de máscara, evitar os contatos físicos, né? A higienização, são regras extremamente importantes para que a gente possa evitar aí a contaminação. Eu estou em casa praticando aí a quarentena, né? Estou isolado em um quarto aqui da minha residência, minha esposa e meu filho em outro, né? Então é um testemunho válido. Gente, o corona é coisa séria e nós precisamos nos cuidar. Regiane, você viu ali que o olho do Paulinho tá, né? Nós torcemos que ele melhore logo, né, Luiz? Vamos torcer. Mude esses cenários. Nós estamos aqui torcendo pela melhora dele. Eram as informações? Sim, a última informação, Luiz, é sobre as aulas da rede municipal de ensino. Estava prevista para as aulas serem retomadas a partir do dia 18, presencial. Então, provavelmente, a Prefeitura de Cuiabá vai anunciar uma nova data, que será em junho, essa volta às aulas. Então, as aulas da rede municipal de ensino continuam ainda pela televisão, que é exibida aqui pela TV+. E qualquer informação, qualquer novidade, Luiz, eu chamo você aqui. Ok, muito obrigado. 11h24, 11h24, vou para o intervalo. Daqui a pouco eu vou conversar com Mauro Sérgio dos Santos, ele é superintendente da FIENTE, e vamos falar da indústria de Mato Grosso em tempos de coronavírus. Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos com imagens da CEMOB? Temos imagens da CEMOB aí? Vamos aproveitar aí para ver como é que está o trânsito nesse momento da capital, como é que está o clima. Hoje amanheceu aí com uma garoa, muito perigo, ainda está um clima bem... Mas já começa a secar o asfalto em alguns pontos aí, ó. Portanto, mas todo cuidado é pouco, né? São 11h24, voltamos em instantes. Até já. Uma viagem sem clichês pela Europa. Suas artes, tradições e artistas. Os festivais, a gastronomia e megalomanias. Camarote 21. Essa revista semanal sobre a cena cultural e artística da Europa. Domingo, 20h. Ao ser infectado, os principais sintomas são
febre por mais de 2 dias, tosse, cansaço, dores no corpo e dificuldade de respirar. É momento de evitar contato com os olhos, boca e nariz em ambientes fechados. Lave sempre as mãos ou use álcool em gel. Tome cuidado, esteja alerta, vai dar tudo certo. Olá, sou Ivane Ramires e te convido para estarem comigo toda sexta-feira às 10 horas da manhã no programa Chá e Prosa. Um programa de variedades, informações e entretenimento, aqui na TV Cultura, canal 17.1. Espero por vocês! 11 horas 26 minutos, saída para a Chapada dos Guimarães aí, você vê que neste momento aí o clima melhorou um pouquinho, mas toda a atenção é pouca, hein, gente? E o movimento que não para, né? Você viu o exemplo do Maranhão aí, né? Bom, estou recebendo hoje aqui o superintendente da Fiente, Mauro Sérgio dos Santos, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia a todos. A Fiente agradece a oportunidade de estar falando um pouco para a sociedade, para a indústria, né? De todo o nosso trabalho em defesa do setor econômico e também da saúde pública, de uma forma geral, dos interesses da sociedade. Bom, vocês já enfrentaram um decreto bem restritivo que estava permitindo que as empresas trabalhassem durante 3 dias apenas na semana, com horários reduzidos. Como que ficou isso depois? Luiz, após intensa negociação da Federação das Indústrias com a Prefeitura, foi emitido um novo decreto que atende de forma mais adequada o setor industrial. O anterior era totalmente inadequado. Por quê? Ele permitia trabalhar 10 horas por dia, durante 3 dias na semana, e não é execuível em grande parte das indústrias. Por quê? Tem motores, equipamentos, caldeiras, fornos, que demoram de 5 a 6 horas para estarem prontos para operar. Eu sei que alguns setores não podem nem desligar o sistema, né? Vou dar um exemplo para você do setor de frigorífico, né? Os frigoríficos não podem parar um dia, né? Tem que ser todo dia a operação dele de trabalho, de produção. Então esse novo decreto, que está valendo a partir de terça-feira, atende de forma mais adequada às indústrias. Por quê? As indústrias podem operar todos os dias, por 12 horas, né, das 5h30 da manhã às 17h30 da tarde. Então, é muito melhor essa carga de horário de produção. Ela deve respeitar um limite máximo de carga horária por trabalhador de 30 horas. Ela tem que adotar... 30 horas semanais. Semanais. Ela tem que adotar, assim, turnos, né? Revezamento de equipes, que por um lado é muito bom, porque você evita, tem menos contingente dentro da indústria. E respeitar todas as normas e protocolos de trabalho seguro. Aí nós estamos falando em distanciamento social? Distanciamento entre pessoas de 1,5 m, pelo menos? Olha, o Sistema Fiente, através do SESI, tem um guia orientativo para todas as indústrias de como proceder o trabalho e a operação com segurança. Entre elas, o distanciamento mínimo entre as pessoas, de 1,5 m, né? O uso de álcool em gel. Então a indústria tem que disponibilizar em toda a planta industrial, para fácil acesso, álcool em gel, uso obrigatório de máscaras, né? E a higienização constante das máquinas, equipamentos e ferramentas utilizadas. Agora, 12 horas de trabalho com menos pessoas trabalhando na linha de produção, porque devido ao distanciamento mínimo, né? Vai haver uma queda na produção também? Já existe uma previsão disso? Olha, no Sistema Fiente nós temos o IEL, que é o nosso Instituto de Pesquisas, faz pesquisas para o sistema. Ele detectou que a partir da crise Covid, que foi a partir do dia 17 de março para cá, 91% das indústrias foram impactadas negativamente pela crise. E 77% com queda de faturamento, queda de vendas, né?
que levam uma série de malefícios para a indústria, entre elas a questão do caixa, a questão financeira. Então a indústria de Mato Grosso, de Cuiabá, ela já está vendendo menos. Ter menos profissionais dentro da planta industrial, logicamente que leva a uma produção menor, que a indústria pode compensar contratando trabalhadores temporários, né, para completar os turnos, né, se for o caso de necessidade. Mas é muito importante, Luiz, que essas indústrias operem. Por quê? Mais de 50% dessas indústrias estão sofrendo com dificuldades de caixa. E a pesquisa do IEL identificou que mais de 60% delas não conseguem ter acesso a linhas de crédito. Então a gente vê a divulgação aí pela imprensa, né, nacional, local, que o governo está disponibilizando linhas de crédito com carência, né, com prazo, com taxas baixas, mas quando o empresário vai à instituição financeira para acessar, ele não consegue. Mais de 60% dessas indústrias, das empresas, não conseguem acessar o crédito. Ou porque o sistema para operacionalização do banco não está pronto, né? Ou porque tem exigências demasiadas para aprovar o crédito, como garantias, bens para a garantia real dos empréstimos. O crédito não é aprovado. Então, o fato é que mais de 60% das indústrias... Quer dizer, não é o crédito pelo crédito, existem algumas exigências. Exato, ele não consegue acessar, ou porque não foi aprovado o crédito, ou porque exigiu bens em garantia que ele não tem, ou porque o sistema não está pronto. Qual que é a alternativa da indústria nesse momento, do empresário, Luiz? É produzir alguma coisa, né? A demanda no mercado caiu, mas sempre tem uma oportunidade de negócio, né? Sempre tem uma oportunidade de atender certa demanda do mercado. Ela caiu, mas ela ainda existe. Então, para poder sobreviver e garantir pelo menos uma receita mínima para pagar o mínimo da operação da empresa, é necessário que ela funcione, que ela atue. Então, esse decreto da prefeitura atual, que libera as indústrias a operar por 12 horas, todos os dias, com revezamento, ele é válido. A economia caiu, né? As vendas desabaram, né? Os pedidos foram cortados, as exportações também caíram de produtos industriais, mas funcionando, ele consegue manter o mínimo de operação que vai lhe propiciar uma receita, que também é mínima, para pagar pelo menos os custos essenciais até que se passe o período mais grave, mais agudo da pandemia. O senhor viu aí a situação do Maranhão, o que o senhor achou? Então, serve de alerta para nós que todos temos que tomar cuidado, né? Essa não tem essa dicotomia, Luiz, entre setor produtivo, né, e saúde. Tudo é importante. O que é mais importante para nós, na visão da Fiente? O mais importante é a vida humana. Então, a Fiente defende que a prioridade seja a vida humana. Para isso, tem que ter um equilíbrio entre atividade econômica e necessidades de atitudes para prevenir o avanço da pandemia. Eu cito, por exemplo, para você, por que hoje nós estamos confortáveis em defender o retorno das atividades produtivas de forma segura? Porque, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, dos leitos de UTI disponíveis, apenas 9% estão ocupados. E dos leitos clínicos disponíveis, que são mais de 600, apenas 2% estão ocupados. Então, a Fiente entende que dentro desse cenário de capacidade de atendimento do setor de saúde de Mato Grosso, é possível sim, nós temos uma expansão da atividade produtiva, que vai garantir a sobrevivência das empresas e a manutenção do emprego. Por outro lado, a Federação das Indústrias entende também que se a pandemia agravar, se a curva se acentuar, né, exponencialmente e comprometer a capacidade de atendimento do setor de saúde de Mato Grosso, a Fiente entende que deverá haver uma redução da atividade econômica. Mas no cenário atual, a gente consegue expandir para garantir pelo menos um pouco de renda, né, para o empresário e também para os trabalhadores. Como é que está a situação no interior de Mato Grosso?
Olha, a maioria dos municípios do estado, né, grande parte deles não tem incidência ainda do Covid-19, né, infectados. Então, são 44 municípios hoje que apresentam casos. A gente conversa muito com a SES para que as tomadas de decisão do poder público municipal e também do setor de saúde sejam tomadas com inteligência, com dados, né? Nós temos na Federação das Indústrias uma área chamada Observatório da Indústria, que trabalha em inteligência de dados, que está dando informação e apoio ao poder público para ajudar nessa tomada de decisão. Por quê? Aonde não tem casos, ainda não tem casos, a gente pode expandir a atividade econômica. Aonde está crescendo a incidência de casos, a gente deve reduzir. Mas essa tomada de decisão, Luiz, tem que ser feita com inteligência, com dados, né, que levam a essa tomada de decisão. E a gente tem ofertado esse apoio ao poder público, tanto estadual quanto municipal. Qual que é a sua opinião a respeito dessa judicialização da pandemia? Porque se dependesse do presidente da República, hoje as academias estariam funcionando. Mas aí entra a questão do decreto municipal que proíbe o funcionamento das academias. Aí vem o STF e diz que o decreto mais restritivo é aquele que vai valer. O senhor acredita que estamos no caminho? Qual a sua opinião? A questão, Luiz, é de bom senso. Porque nessa questão não existe o certo ou errado, existe aquilo que é constitucional. Então a nossa Constituição atribui ao município legislar sobre assuntos locais. Abrir comércio, indústria, isso é uma prerrogativa do poder público municipal, não é do estadual e também não é do federal. É de acordo com a nossa Constituição, uma questão constitucional. O que a gente entende e defende que deve haver uma coordenação entre o governo federal, os estados e os municípios, para que todos tomem uma decisão baseada em dados de inteligência, né? Tomar medidas acertadas para, primeiro, não prejudicar a saúde da população com o avanço da pandemia e também não prejudicar as pessoas, né, o emprego, a renda, as empresas, né, a sobrevivência das empresas, com medidas inadequadas de lockdown, por exemplo. Então, a maioria dos municípios de Mato Grosso não precisam tomar medidas tão agudas com relação a distanciamento social e com relação à paralisação de atividade produtiva. Alguns outros já demandam alguns cuidados. Mas essa decisão, a gente entende que tem que ser tomada com inteligência, baseada em dados da evolução da pandemia, né? E também de sua redução ou seu crescimento, e de acordo com isso, avançar ou diminuir a atividade econômica. Várzea Grande, por exemplo, ontem, num novo decreto, fechou parques, praças, áreas de lazer, enfim, tudo fechado, e começou a cobrar o uso da máscara, do álcool em gel pelos comerciantes, porque estava uma bagunça, né? Então a gente vê uma flexibilização, mas também um retorno muito rápido quando a coisa não funciona bem, né? A gente acredita, Luiz, que a melhor forma de prevenção está na forma individual, da própria pessoa. Se manter distante da outra, uma distância mínima de segurança, usar máscaras e fazer higienização constante. Então, existem grandes riscos que não estão no setor produtivo, sabe? Que não está na atividade econômica. Eventos, festas, a gente ouve falar que estão ocorrendo ainda festas, né? Encontros, confraternizações, e as pessoas muito próximas uma das outras. Isso sim é um grande risco para a propagação do vírus, para o aumento do índice de pandemia. Então, assim, não é só no setor produtivo que tem esse risco, na vida social também. Então, é muito importante que todas as pessoas tenham a consciência de se cuidar, usar máscara, manter o distanciamento social, se for possível, fique em casa. Eu cheguei aqui para falar com você, eu cheguei de máscara. Como nós estamos numa distância relativamente segura,
eu estou sem máscara. Se o cidadão fizer a parte dele, com certeza vai contribuir para uma proliferação menor do vírus. O trabalho é nosso, né? O trabalho é da sociedade. Exatamente. Como que o senhor vê a postura do governo federal nesse momento? Olha... Como um todo, porque a sensação que eu tenho, particularmente, é de que falta um planejamento estratégico em relação a como combater o coronavírus. Um estado faz uma coisa, outro estado faz outra, um estado faz lockdown, outro não faz. Quer dizer, parece que a gente está meio que perdidos aí, sem uma direção. Muito importante, Luiz, a gente, sem ideologia nenhuma, sim, claro, também ver as coisas positivas, né? Ontem, por exemplo, eu vi uma notícia que o Brasil já resgatou, né, de outros países, de pessoas que estavam aí de férias, viajando, que estavam perdidas em outros países. O nosso governo está resgatando essas pessoas, trazendo elas de volta para o nosso território. Existem várias medidas positivas que os governos estão tomando, tanto a nível federal, tanto a nível estadual, quanto a nível municipal. Isso tem que ser valorizado. Disponibilização de equipamentos, né? Produção de milhões de máscaras, compra de milhares de respiradores. Então tem coisas positivas acontecendo. O que a gente observa é que o momento exige união e foco. Então exige realmente um diálogo maior entre o governo federal, governo estadual e governo municipal, para que haja uma coordenação única, né, sobre o tema da pandemia. Tanto para investimentos na saúde, né, quanto para essa questão de determinação de lockdowns, de redução de atividade econômica. Isso não é positivo. Então a gente vê como não positivo. Então, assim, existe um espaço grande para a evolução nesse caminho, de um entendimento maior entre os diversos entes da federação. Mauro Sérgio dos Santos, muito obrigado pela sua presença. Vou deixar agora nossas lentes abertas aí, microfones, para que o senhor faça suas considerações. A Federação das Indústrias de Mato Grosso, está desde o início da crise investindo pesado para apoiar a indústria e a sociedade no enfrentamento da pandemia. Está produzindo mais de 1 milhão de máscaras para o Estado, pelo Senai. Produziu um guia de trabalho seguro, né, para todas as empresas pelo SESI. Eu e IEL, que é a nossa instituição que trabalha também com educação empresarial, está disponibilizando toda a orientação das melhores práticas de gestão em finanças, pessoas, estratégia. Como que esse serviço pode ser acessado? Muito fácil. Então hoje, por exemplo, nós temos o segundo módulo gratuito, né, pela web, do nosso programa de mentoria empresarial em tempos de crise pelo IEL. O tema de hoje: gestão de finanças e de caixa em períodos de crise. Como empresário, qual deve ser a postura dele, que medidas ele deve adotar para garantir uma melhor gestão do seu caixa nesse momento. Será às 16h30, né, pela internet, pelas páginas do IEL. E para inscrição, basta acessar o nosso site, ielmt.ind.br. Está aí na tela. Procura lá, exatamente, procura lá a opção Mentoria em Gestão Empresarial, ele se inscreve e ele vai assistir pela página do YouTube e do Facebook e do LinkedIn do IEL. São 8 módulos, um já passou, pode ser assistido, tem um link lá. E hoje é o segundo, depois dele temos mais 6 módulos e é aberto a toda a sociedade aproveitar. Na página do Facebook tem o link. Esse programa de mentoria. O que é interessante, viu, Luiz? O IEL está trazendo os maiores grandes especialistas nacionais. Muitos com PhD, muitos foram diretores de grandes corporações do Brasil, nacionais e multinacionais, e estão dando dicas poderosas. O webinar tem no Instagram também, é em torno de 1 hora. Está bem divulgado, né? Ele é em torno de 1 hora e ele é simples e direto e dá dicas poderosas para o empresário tomar, né, medidas que garantam a sobrevivência da empresa dele. Pode ligar para a gente também, tá? 65 3611 1549, que o IEL
ajuda, dá apoio na inscrição da pessoa que estiver interessada. 365? 3611-1549. 3611-1549. Gente, não tem como a pessoa não participar, né? E é muito importante a participação porque, como o senhor disse, são pessoas de extrema capacidade que estão ali para orientar. Olha, desde o início da pandemia, que meados de março para cá, a indústria já demitiu cerca de 15% do seu efetivo. Infelizmente, é um resultado negativo propiciado pela crise Covid-19. Apenas com medidas inteligentes, né, de gestão, a gente pode conseguir evitar isso, né, e propiciar aí a sobrevivência da empresa e a manutenção de empregos. Mas vai além apenas da gestão de empresas. Muito importante as entidades produtivas se unirem nesse momento para ações concretas no combate ao Covid-19 e um entendimento melhor entre os entes da federação, Poder Público Municipal, Estadual e Federal. E a Federação das Indústrias está a postos, sempre à disposição para ajudá-los no que for necessário. Muito obrigado. Vamos só repetir o telefone. Inscrições para o programa de mentoria de gestão empresarial do IEL, 65-3611-1549. Ou nas redes sociais, está ali, ó, 3611-1549. O IEL quer ouvir você aí, então o IEL quer também que você participe desses cursos, né, preparados aí de mentoria. E nas redes sociais aí da Fiente, você vai no Instagram ou no Facebook e você vai poder fazer a sua inscrição. Está ali, ó, o Instagram, Fiente MT, Fiente, está ali tudo certinho, quem que vai ser o palestrante, e aí a página do Facebook. Muito obrigado, Mauro Sérgio dos Santos, e até a próxima, né? Numa próxima oportunidade, sinta-se já convidado e convocado para vir aqui. Uma última dica, convido a todos a conhecer as ações do Sistema Fiente. Acesse a nossa página da Federação das Indústrias, fiente.ind.br/coronavírus. fiente.ind.br, lá vai ter uma janela do Covid, clica lá, você vai conhecer todas as ações que o sistema tem tomado para apoiar a indústria e a sociedade nesse momento. Está aí, a página no ar é essa aí? Exatamente. Aperta ali no Covid-19, ali tem todas as informações e orientações para ajudar a indústria e a sociedade a vencer esse período crítico aí da crise Covid-19. Juntos somos mais fortes. Isso aí. Vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto, são 11h48. Voltamos em instantes com muito mais notícias para você aqui na TV Mais. Até já. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, mão, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, mão, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lave as mãos com frequência, usando água e sabão ou um desinfetante à base de álcool a 70%. Previna-se do coronavírus. Mão, água uma, mão, lava outra, mão, lava uma, mão, lava outra, lava outra. 11h49, 11h49, essa belíssima imagem aí. Lá da Fernando Correia ali no Tijucal, ali, né? A região do Tijucal. É isso aí.
região do Tijucal, às 11h50. E agora nós vamos chamar direto lá da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o Caio Dias, que tem informações pelo seguinte: depois que o deputado Paulinho foi constatado que está com coronavírus, a Assembleia entrou num mini lockdown, né? Onde o presidente da Assembleia anunciou algumas medidas. Algumas coisas vão mudar agora lá na Assembleia. Então o Caio foi para lá e vai falar para a gente agora. Caio, bom dia, tudo bem? Já está na escuta por aí? Bom dia, Luiz. Estou por aqui já pronto. Quais são as mudanças, o que vai acontecer na Assembleia a partir de agora com essa confirmação não só do deputado, mas 3 funcionários da Assembleia que também foram diagnosticados com o coronavírus? Exatamente, Luiz. Olha só, o presidente da Assembleia decretou a limpeza das áreas públicas aqui da Assembleia, higienizando totalmente, onde vai ficar fechado por 2 dias, hoje e amanhã, e o atendimento interno, onde as pessoas vão trabalhar de casa, né? E o atendimento interno dos servidores voltará apenas na próxima segunda-feira. Mas o atendimento para o público externo voltará apenas no dia 25 de maio. Ou seja, na última semana do mês, o atendimento voltará aqui na Assembleia. E com isso, o presidente ele decretou que apenas 3 deputados, né, poderão vir até a Assembleia para poder fazer as sessões extraordinárias e também algumas comissões. Além desses 3 deputados, também terá o auxílio do pessoal da TI, claro, para poder ajudar, porque todas as sessões serão feitas via remotamente, pelo aplicativo Zoom. Então, esses são alguns do mini lockdown, né, que o presidente decretou aqui na Assembleia. Então, o atendimento externo voltará no dia... Oi? Os 3 deputados que vão fazer parte dessa comissão já foram definidos? Não, porque depende de que tipo de sessão estará acontecendo. Se vier o presidente, o Eduardo Botelho, virá ele e os 2 primeiros secretários, ou se tiver outra sessão que não envolva o presidente, virá um deputado que será o presidente da sessão e mais 2 secretários. Então não se sabe quais serão os deputados que virão aqui, Luiz. Tá certo. Mais alguma informação importante? A Assembleia ontem teve sessão, né? Ontem teve sessão, teve um projeto polêmico que foi aprovado em primeira votação, mas que teve pedido de vista agora. Mas isso é um assunto que eu deixo para você debater com o Juarez. E a última informação, Luiz, se você me permite, é que deixa eu arrumar aqui. O contato com o deputado, teve uma vereadora de Poconé, onde ela teve esse contato, e o marido dela é assessor próximo do deputado. Então, ela está em isolamento na casa dela, junto com a família. Então, pode ser que o vírus comece a chegar até em Poconé. E, Luiz, agora há pouco, eu mandei um WhatsApp aí para a TV, um vídeo, onde algumas ambulâncias passaram aqui na frente da Assembleia, porque será entregue hoje o Hospital Metropolitano de Mato Grosso com 210 leitos. E aí passaram algumas ambulâncias aqui, eu resolvi filmar para poder mostrar que o hospital com 210 leitos sendo entregue à população. Então, mais comodidade para que, se tiver um aumento de casos do coronavírus, Mato Grosso está preparado com o número de leitos necessários. Sabe quem você me lembrou agora, Caio? Você me lembrou Bolsonaro. Que não, a máscara tá caindo aqui, fica ruim, eu não tô protegida, e eu sei que eu tô fazendo errado, tocando na máscara, mas tô tentando manter uma proteção. Ele que fica assim, né? Tá falando e de repente a máscara cai, ajeita. Tá caindo a máscara. Aí ajeita a máscara assim, aí ajeita a máscara pra cá. Errado. Obrigado, meu querido. Exatamente. É errado tocar na máscara, só no caso. Eu que agradeço, Luiz. Até a próxima transmissão. Obrigado pelas informações. Juarez, você gostou, né, Juarez? Falou do Bolsonaro, Juarez gosta. Olha... Juarez Fiel, tudo bem? Bom a dia. Língua apagando, hein, Caio? Já pensou? Se compararem a Jair Bolsonaro, mas vai infartar. Essa não pode perder a oportunidade. Não. Essa votação de ontem, ela tem tudo para ser questionada depois na Justiça. Né? Com certeza. Por conta desse voto que aconteceu. Explica para o telespectador o que aconteceu.
O que ocorreu é que o deputado de oposição, né, pediu vistas. Inclusive nós chamamos ele aqui e por conta da correria toda, mas o Ulisses vai, né, deverá vir e explicar isso, como que o procedimento. Mas na verdade, Luiz, o que assusta é que enquanto a gente está discutindo aqui, né, vamos retomar a economia, vamos retomar o comércio, reativar aí o país voltando aos eixos, né? O Estado falando em pegar empréstimo. Exato. 56 milhões de dólares, dá mais de 300 milhões de reais. Para modernizar. E hoje o dólar batendo aí 5,90. Aliás, esses 56 milhões aí, já vamos deixar um recado para o Ministério Público, né, para ver se não vai ser aquele contrato feito com o senhor Milan, né, que de repente chega ali já carta marcada, né? Mas é muito bom oposição, né? Porque tem que ser judicializado, não é possível. Eu até tinha um pouco de esperança que o governador Mauro Mendes tivesse um pouco mais de cuidado, né? E parece que ele está rindo das pessoas, ele está rindo da cara das pessoas que estão aqui com dificuldade de sobrevivência, governador. E o senhor vem num momento desse e propõe que o seu secretário saia de R$24 mil, que já não é pouco, para 30.900. Que os secretários adjuntos saiam de 12.500 para 15.800. E isso que nós estamos falando só do DGA1 e DGA2. Mas se você olhar na lista lá, vai até o DGA7 com aumentos. Então a Assembleia já conseguiu dar uma travada, mas e aí tira, tipo assim, você corta na carne de quem mais precisaria de salário e não de secretários e secretários adjuntos, presidente de autarquias. No caso anterior, o secretário ganhava o DGA1 mais 30%. 35%. Foi para 70%. Agora foi para 70%. Então ele ganha o DGA mais 70% pelo fato de ser secretário. E quando o adjunto ganhava também 12.500, vai para 15.800. Mas ele ganhava, eram 40%? 35 também. 35 também. 35. Foi para 70. Foi para 70. Quer dizer, é muita coisa. Agora, dos deputados, 9 votaram contra, 12 votaram a favor e o projeto tinha tudo para cair da pauta. Exato. Porém, foi Lúdio, o deputado Valdir Barranco, Ulisses e tem mais um deputado... São 9. É isso mesmo. 9 votos contra. 9 votos contra. Agora, daí no finalzinho, nos 47 do segundo tempo, o que aconteceu? Apareceu o WhatsApp na parada. Exatamente. Porque não dava o número de qualificado, então o deputado Max Russi votou pelo WhatsApp, né? E que também ele estava num local que a internet era ruim. Exato. Esse eu acho que não vai ser o grande problema. O problema é o tempo, é o momento em que se pratica um ato que não cabe em ninguém com sanidade normal. Vamos aguardar, né? Vamos e torcer para que o Ministério Público entre e tente impedir mais esse absurdo. Vamos encerrar o programa de hoje com a Orquestra do SESI, cantores, Orquestra do SESI, Som da Indústria. Eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã com Mais Notícias, o seu programa jornalístico aqui da TV Mais. Um bom dia a todos e até amanhã.